3, né, de estequiometria, a gente vai ver reagente limitante e excesso, né, quando está em excesso. Reagente limitante, né? O que seria o reagente limitante? Então vamos dar um exemplo aqui se a gente tivesse uma fabricação de bicicletas, né? Então, nessa fabricação de bicicletas você teria o quê? Então você precisa de um quadro para fazer a bicicleta. Então essa aqui é a proporção, né, que a gente tem. Então qual é a proporção? Que a gente tem sempre uma equação química que me diz qual é a proporção. No slide, na parte 1, a gente tinha visto que lá na reação da síntese da amônia era 1 mol de nitrogênio para 3 de hidrogênio. E aí você formava 2 mols de amônia. Então você tem uma proporção. Nesse caso aqui, qual é a proporção de uma bicicleta? Você não tem um quadro para um pneu, né, para uma roda. Você sempre vai ter um quadro para 2 rodas. Então, se você tivesse 6 rodas e 2 quadros, você só ia conseguir fazer o quê? 2 bicicletas, porque você tem 6 rodas, dá para preencher 3 bicicletas, né? Cada uma com 2 rodas. Porém, você só tem 2 quadros, né? Então, sobraria 2 rodas, talvez reserva, né? Mas você só ia formar 2 bicicletas. Então, aqui ele não fala só do quadro, né? Ele fala do quadro, 2 rodas e o quê? Um conjunto de pedal. Aqui tem 2, né? Mas aí nesse caso, desculpa, eu acabei tratando como se fosse primeira linha e segunda linha. Então nesse caso a gente tem de um lado aqui, ó, do lado esquerdo e do lado direito. Então aqui você tem 2 quadros, 2 pares de rodas e 2 conjuntos de pedais. Então acaba que você forma 2 bicicletas certinho, não sobra nada. Porque aí você tem qual é a proporção aqui? 2 quadros, 2 conjuntos de pedais. Aqui está 1 para 1, vamos dizer. É um quadro, um conjunto de pedal. Um quadro, um conjunto de pedal. Mas a roda ela está em dobro, né? Sempre eu vou precisar de um conjunto de pedais, 2 rodas. Um quadro, 2 rodas. Ó. Certo? Então, a gente tem essa proporção do lado e aqui do outro. Então, deu para formar a bicicleta completinha. Nessa outra situação, a gente tem 5 rodas, 2 quadros e 3 conjuntos de pedais. Olhando só para os conjuntos de pedais, quantas bicicletas eu consigo fazer? Olhando a proporção numa bicicleta, 3 conjuntos de pedais eu conseguiria fazer 3 bicicletas. Olhando para as 5 rodas, eu conseguiria fazer quantas bicicletas? Apenas 2. Essa roda ia sobrar. E olhando para os 2 quadros, eu ia conseguir também fazer o quê? 2 bicicletas. Então acaba que, embora eu tenha, no caso, conjuntos de pedais sobrando, eu só consigo fazer o quê? Eu só consigo fazer 2 bicicletas. Então acaba que, sim, e tem uma roda sobrando também, né? Então acaba que eu tenho um conjunto aqui que eu vou fazer, só vou fazer 2 bicicletas. Então eu vou aproveitar os 2 quadros, não vai sobrar quadro nenhum, porém eu vou gastar 4 rodas, vai sobrar uma roda, né? Então eu vou marcar na verdade quem vai sobrar. Deixa eu apagar aqui. E o que vai sobrar aqui, ó, né? Eu vou usar esse quadro, 2 rodas e um conjunto de pedal. Esse quadro, 2 rodas e outro conjunto de pedal. Sobrou uma roda, sobrou um conjunto de pedal. Consigo formar outra bicicleta? Não, porque além de estar faltando roda, ainda está faltando um quadro. Então, quem é que limitou a minha reação continuar, basicamente? Quem limitou foi o meu quadro. Né? De certa maneira, mesmo que tivesse outra roda aqui, eu não conseguiria fazer, né? Sobrou 2 rodas e um conjunto de pedal. Eu consigo formar uma bicicleta? Não, porque quem é que está limitando eu formar mais bicicletas, eu criar mais bicicletas? Quem está limitando foi o quê? O número de quadros. Então, se esse daqui é o responsável por fazer com que a reação ela seja interrompida, ela não continue, porque está faltando, então esse é o chamado reagente limitante, né? Na parte 1 eu estava dando um exemplo quando você vai fazer um bolo, né? E falava que tinha, por exemplo, se uma padaria tivesse muita farinha, muito fermento, lenha para poder queimar, né? Assar o pão, tivesse tudo isso, mas tivesse faltando, ou tivesse só uma caçamba de ovos, né? Uma caçamba de ovos e ele tivesse, sei lá, um saco, que chama saco de estopa, né? Não sei se você chama assim, um saco de estopa de farinha, né? Ele tinha farinha para dar e vender.
mas o que estava limitando talvez fosse os ovos, né? Então, quando acabassem os ovos, ele ia ter farinha sobrando, ia ter fermento, ia ter um bocado de coisa. Mas quem foi que limitou produzir mais ovos? Ou, desculpa, produzir mais pão? Foi o quê? Os ovos. Então, você tem um reagente limitante aí. Então, o reagente limitante é aquele que realmente, quando acaba, a reação não consegue continuar. Não dá para continuar. Então, ele limita a reação. Então, aqui diz, ó, denomina-se reagente limitante o reagente consumido totalmente em uma reação química. Após o consumo do reagente limitante, não se pode mais formar produto da reação, ou seja, a reação termina. Então, ele limitou a continuidade da reação. Já o reagente em excesso, ele está presente uma quantidade superior à necessária para reagir com a quantidade presente do reagente limitante. Então, o que acontece é que o reagente limitante ele é aquele que está em menor quantidade em relação ao excesso, né? Então, quando o limitante acaba, é o melhor. Quando uma substância X acaba, ela é chamada de limitante, é aquela que está sobrando em excesso. Porém, aqui a gente não diz que existem reagentes limitantes em excesso. Aqui o limitante eram os quadros e o excesso eram as rodas e o jogo de pedal. Aqui não tem, aqui a relação estequiométrica está correta. Tá ok, então você nem tem sobrando nem faltando. Então aqui eu não tenho nem reagente limitante nem excesso. Nesse A, né? Já no B eu tenho reagente limitante e o excesso. Então, a primeira questão para a gente poder resolver, né? Diz o seguinte: SES Gran Rio, na casa Rio de Janeiro. Diz, ó, o sulfeto de hidrogênio reage com o dióxido de enxofre, né? Então tá aqui. Segunda reação, vamos ver se está balanceado, ó. 2 vezes 2 tem 4 hidrogênios, aqui tem mais hidrogênio, tem não. Do outro lado, 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Vamos olhar o enxofre. O enxofre aqui, o coeficiente, desculpa, o índice é 1, coeficiente 2. 2 vezes 1, 2 enxofres. Só que aqui eu tenho mais um enxofre, né? 1 na frente vezes 1, 1. Então, 2 enxofres aqui com 1 daqui, 3. Aqui do outro lado não tem enxofre aqui, só tem aqui 3 vezes 1, 3 enxofres. Então, 3 de um lado, 3 do outro. Faltou contar quem? Oxigênio. Oxigênio não tem aqui, só tem desse lado. Seria 1 vezes 2, 2 oxigênios. Aqui não tem, aqui tem, né? Número 1 vezes 2, 2. Então, 2 oxigênios também. Então, tá balanceado. Dentre as opções abaixo, qual indica o número máximo de mols de enxofre que pode ser formado, né? Quanto vai ser formado isso aqui? Quando se faz reagir 5 mols de H2S com 2 mols de SO2. Então, como é que a gente vai raciocinar agora? Primeiro, ele quer saber aqui, ele fala que tem 5 mols de H2S e 2 mols de SO2. Então, primeiro a gente tem que descobrir aqui se há um limitante, né? Então, como é que a gente consegue descobrir? Olhando para a equação e retirando a proporção. Primeiro vamos tirar a proporção de H2S e de SO2. Então, está aqui H2S. Então, eu tenho 2 mols de H2S está para, no caso, 1 mol de quanto que é SO2. Então, basicamente, aqui diz o seguinte, que se você tem 1 mol de SO2, você precisa do dobro de H2S para poder acontecer a reação. Então, vamos fazer o cálculo primeiro, vamos mudar aqui a cor. Certo? Essa aqui é a proporção, deixa eu deixar nessa cor. Essa é a proporção que a gente retirou. Então, eu vou fazer de duas maneiras. Primeiro, eu vou fazer para o H2S. Se você tem 5 mols de H2S, então vamos lá. 5 mols de H2S. Ó, lembra aqui que está 2 para 1. Ó. O que eu tenho desse aqui, do H2S, eu preciso de metade para o SO2. Então, se eu tiver 5 mols de H2S, eu vou precisar de metade, 2,5. Metade disso aqui, ó. 2, preciso de metade de 2. 1 mol aqui, ó, com a proporção. Então, se eu tenho 5 mols, eu vou precisar da metade, que é 2,5 mols de SO2. Beleza. Agora vamos fazer com o outro. Eu fiz só para ver quanto precisava do... Eu tinha esse, vou circular aqui para não... Eu tinha esse e queria saber quanto precisava de SO2 com essa quantidade. Agora vamos fazer o contrário. Eu vou botar aqui de azul. Então, quanto é que eu tenho do outro? Eu tenho 2 mols de SO2. Se eu tiver 2 mols de SO2, qual é a proporção aqui?
1 para 2, ou seja, o que eu tiver de SO2, eu preciso do dobro de H2S. Então, eu tenho 2 mols de SO2. Eu preciso do quê? Eu preciso do dobro. O dobro de 2, 4 mols. Né? Então, isso aqui é o que eu tenho. Isso aqui é o que eu tenho. Isso aqui é o que eu preciso. Isso aqui é o que eu tenho. Isso aqui é o que eu preciso. Então, eu tenho 5 mols de H2S. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir. Né? Então, isso aqui também está incompleto, mas vamos lá. Eu tenho 5 mols de H2S. Eu preciso de 2,5 mols de SO2. Eu tenho 2,5 mols? Não, eu só tenho 2. Então, eu não consigo que essa reação aconteça. Então, se eu tiver 2 mols de SO2, eu preciso de 4 mols de H2S. Quanto eu tenho de H2S? 5. Então, 4, ele está menor do que 5. Então, no final das contas, eu tenho, o meu limitante é esse daqui. Como eu estou falando para vocês, ó. Aqui diz, ó, vou fazer outra vez, ó. 2 mols de H2S, que é esse primeiro, está para 1 mol de SO2. Se eu tiver 2 mols, ó, aqui 2 mols de SO2, eu vou precisar de quanto desse aqui? Bom, daqui para cá dobrou, eu precisaria, no lugar desse X, eu precisaria de 4 mols de H2S. Quanto eu tenho de H2S? Eu tenho 5. Então, os 4 que eu preciso está suprindo. E ainda sobra quanto? Ainda sobra 1 mol de H2S. Se você pensar o contrário, né? Se você pensar o contrário, quando você tem 5 mols de H2S, ou seja, você tem 2 e precisa da metade dos 5 que você tem aqui, você precisaria da metade dos 5. Ou seja, você precisaria de 2,5 que você não tem, aqui só tem 2. Então, eu acabei de achar o meu reagente limitante. Quem é o meu reagente limitante? O SO2. A partir do SO2 é que eu vou descobrir quanto eu teria de 3S. Então, agora eu tenho que pegar uma nova proporção. Ó. 1 mol de SO2, 1 mol de SO2, que está dizendo aqui, ó, 1 mol de SO2, está para 3 mols de enxofre. Quantos são os mols de SO2 que ele forneceu? 2. 2 mols de SO2 vai ser quantos mols de enxofre? Então aqui dobrou e aqui também vai o quê? Dobrar. Então X vai ser o quê? 6 mols de enxofre. Então, letra C. Certo? Depois assiste novamente o vídeo, olha essa primeira parte aqui, que foi explicado, né? Depois volta aqui para esse lado. E tenta fazer, repetindo o cálculo no caderno, tá bom? Vamos pro próximo passo. Vamos ver se nesse segundo exemplo dá para entender melhor, né? Então, é um exercício da VUNESP, né? Um problema da VUNESP. Considere a reação em fase gasosa. Deixa eu aumentar aqui, ó. Então, ele diz que você tem 1 mol de nitrogênio com 3 mols de hidrogênio e 2 mols de amônia. Foi uma reação que a gente usou bastante na primeira parte. Né? Então aqui já dá para ver que está balanceado. Eu tenho 2 nitrogênios, aqui eu vou ter 2 nitrogênios também. 1 vezes 2, 2 nitrogênio. Quantos hidrogênios? 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Então, tudo balanceado. Aí ele diz, fazendo-se reagir 4 litros de nitrogênio com 9 litros de hidrogênio em condições de pressão e temperatura constantes, pode-se afirmar que, né? Aí ele vai lá afirmando. Então, primeiro, a gente precisa analisar isso aqui. Ele fala pressão e temperatura constante. Ele não diz qual é a temperatura e qual é a pressão. Então, a gente pode, por exemplo, considerar 100 TP. Já que ele não diz qual é, vamos imaginar que eles estavam nas condições normais de temperatura e pressão. Pressão de 1 atm e temperatura de 0 graus Celsius, que é o 273 Kelvin, né? Tudo bem, vamos lá.
E aí ele faz, ó, fazendo-se reagir 4 litros de nitrogênio com 9 litros de hidrogênio. Então vamos primeiro anotar a proporção aqui. Qual é a proporção que tem ali? Ó? 1 mol de nitrogênio, ele reage com 3 mols de hidrogênio. Beleza? Essa é a proporção. Só que, nesse caso, ele está dando em litros. Então a gente precisaria descobrir, né? Bom, aqui já está na CNTP. A gente sabe que 1 mol, né, no caso, quer dizer, na CNTP, 1 mol, o volume molar seria 22,4 litros por mol. Ou seja, 1 mol de qualquer desses gases aqui teria 22,4 litros. Só que, entenda, esse primeiro está 1 mol, ó, o outro está 3 mols. Então, em vez de a gente usar para facilitar aqui, não, na verdade, vamos fazer o cálculo direitinho, né, para seguir o script aqui. Então, fazendo-se reagir 4 litros de nitrogênio com 9 litros de hidrogênio em condições de pressão e temperatura constante, pode-se afirmar. Né? Então, é basicamente o seguinte, a gente está considerando CNTP e etc., mas a gente poderia ter feito de maneira mais simples. Né? De que maneira? Independente aqui, né, a gente pode usar o 22,4 litros ou não, se quiser, mas vamos imaginar que ele está numa temperatura e uma pressão específica. E a gente vai chamar o volume molar de L. Certo? Então vamos esquecer por um momento aqui a TM 0 grau. Se você quiser fazer com 22,4, dá certo também. Deixa eu ver se ele usa em algum momento aqui, não, talvez não precise. Mas em vez de a gente usar 22,4 litros nas condições do CNTP, em vez de chamar de 22,4 litros, a gente só vai chamar de L. Então, a gente vai dizer que ele está em uma condição aqui X, né? Que 1 litro está para 1 mol. Então, 1 mol, ele ocupa 1 litro. Então, aqui ele diz o seguinte, 1 mol, né? 1 mol de nitrogênio para 3 mols de hidrogênio. Então, se é 1 mol, é o mesmo que dizer que 1 litro de nitrogênio está para 3 litros de hidrogênio. Imagine esse L não como litro, mas como uma variável, que a gente está chamando, talvez, o 22,4 litro apenas de L, tá bom? Então, se 1 mol seria 22,4 litros, em vez de eu botar 22,4, eu estou chamando de L. E aqui, 3 mol seria 3 vezes 22,4. Em vez de eu usar o 22,4, eu estou usando apenas o L. Poderia ter usado qualquer outra letra. Mas é só para estar de acordo com isso aqui que ele está usando, 4L. Então ele diz assim, fazendo-se reagir 4 litros de nitrogênio com 9 litros de hidrogênio, vamos primeiro ver o seguinte, se existe um limitante e um excesso. Então, como é que a gente vai ver isso? Então, agora a gente tem aqui 1 litro de nitrogênio, está para 3 litros de hidrogênio. Então, vou usar outra cor aqui para facilitar. Vou usar o azul aqui agora. Então, se eu tenho 1 litro de nitrogênio, aqui está dizendo 4 litros de nitrogênio. Então, eu vou colocar aqui 4 litros. Preste atenção que esse valor foi dado na questão. Se você tivesse 4 litros de nitrogênio, quanto você ia precisar de hidrogênio para a reação acontecer? Então, perceba que 1 para 3, ou seja, 1 litro de nitrogênio para 3 de hidrogênio. Então, ele está triplicando. Se eu tiver 1 litro de nitrogênio, eu preciso de 3 de hidrogênio. Então, aqui, se eu tenho 4 litros de nitrogênio, eu preciso do triplo. Ou seja, eu precisaria de 12 litros de hidrogênio. Eu tenho 12 litros. Quando eu olho aqui na questão, eu não tenho. Eu só tenho 9 litros. Certo? Então, 9 litros não vai suprir. Então, aqui, eu tenho 9 litros. Eu devia ter feito de outra cor. Vou tentar fazer aqui com outra. Né? Vou apagar aqui. Então, eu tenho 9 litros de hidrogênio. Essa aqui é a informação que é dada. O que está nesse quadradinho azul foi dado na questão. Nesse quadradinho foi dado na questão. 4 litros é o que eu tenho. Eu preciso de 12 de hidrogênio, mas eu não tenho 12, eu só tenho apenas o quê? 9. E com os 9, eu precisaria do quê? Se eu tenho a quantidade, o que eu tenho dessa quantidade de hidrogênio, eu preciso de 3 vezes menos, ou dividido por 3 do nitrogênio, né?
Então, se eu tenho 3 litros, eu só preciso de 1 litro. Se eu tivesse 6, eu precisaria de 2 e assim por diante. Aqui eu tenho 9, então eu preciso de 3 litros de nitrogênio. Quanto de nitrogênio eu tenho? Eu tenho 4. Então, eu só preciso de 3 desses 4, ainda sobra 1 litro. Então, na verdade, quem é que está limitando a minha reação? Né? Quem limita a minha reação é esse aqui, né? O hidrogênio. Por que é o hidrogênio? Porque esse outro, 4 litros, precisa de 12. E não tem 12, só tem quanto? 9. Ou seja, enquanto esse daqui está precisando de 12, e só tem 9, quando for consumido os 9, a reação para. É tanto que vai sobrar ainda o quê? 1 litro desse aqui. Porque ó, dos 4 litros só vai reagir 3 com esses 9. Certo? Então, vocês podem talvez entender de maneira mais simples com o exemplo da bicicleta. Certo? Mas já eu vou usar uma simulação do FET, né? Que aí eu vou também subir esse vídeo para vocês entenderem e também usar essa simulação para aprender essa questão. Às vezes parece um pouco complicado, mas com o tempo, e se você for tentando fazer a questão, você vai entender. Tá? Então, basicamente, é sempre você analisar o que você teria de um, quanto precisaria do outro. Então, se eu tenho 4 litros de nitrogênio, eu preciso de 12. Mas eu não tenho 12, eu só tenho quanto? 9 de hidrogênio. Então, os 9 de hidrogênio só precisa de 3. Então, acaba sobrando nitrogênio. Então, se ele sobra, ele é o excesso. E o hidrogênio vai ser o quê? O limitante. Então, acabei de descobrir que 9 litros de hidrogênio é o que limita a reação. Então, toda ela é baseada nos 9 litros. Então, ele diz o seguinte: pode-se afirmar que os reagentes estão em quantidades estequiométricas. Quantidades estequiométricas é que nem tem excesso, nem limitante. Então, né, não seria isso. Então, já elimino a letra A. O N está em excesso. Né? Ele falou que o nitrogênio está em excesso. E quem foi que a gente descobriu que estava em excesso? Bom, esse aqui era o limitante e esse aqui está em excesso. Se eu quiser, eu nem olho mais o restante. Já tem um aqui que está condizente. Né? Só perder tempo. Mas vamos olhar. Após o término da reação, os reagentes serão totalmente convertidos em amônia. Então está errado. Por quê? Porque ainda vai ter substância sobrando. Esse aqui, ó. Eu tenho 9 litros de hidrogênio, que é o limitante. Só preciso de 3 de nitrogênio. Eu tenho quanto? Ele me disse que tem 4 litros. Só que desses 4 eu só vou usar 3. Então, nem tudo vai ser convertido, não. Vai ter reagente sobrando aí. Por isso que o nome é excesso. D. A reação se processa com o aumento do volume total. Aumento do volume total. Então, a gente vai ter que ver o antes e o depois. Certo? Então, ele fala aqui, para a gente analisar, deixa eu ver um espaço aqui. Então, para a gente analisar, eu vou copiar aqui novamente a equação para ver se facilita, certo? Então, você tem 1 mol de nitrogênio, 3 de hidrogênio, formando 2 de amônia. Perceba que se você tem 1 litro desse aqui, mais 3 litros desse aqui, eu só estou substituindo o volume molar eu estou chamando de L. Então, não importa qual é o volume molar, mas eu estou chamando de L. Né? E aí, no final, certo? Isso no início. No final, você vai ter o quê? 2 litros. Então, no início, você tem quanto? Você tem 4 litros. 1 litro do nitrogênio com 1 litro do hidrogênio. Desculpa, 3, né? Então, no começo aqui, você tem o reagente, ele ocupa o maior volume. Quando, na verdade, forma amônia, o volume é diminuído. Então, a gente tinha no início 9 litros e 4 litros de nitrogênio e está sendo formado o quê? Amônia. Então, acaba que você não tem, basicamente, um aumento do volume total. Né? O volume total, no início, você não tem reagente, produto. No início você só tem reagente. Então no início tem 4 litros. E no final você tem o quê? 2 litros, depois que a reação acontece. Então você tem uma diminuição de volume. Vamos ver se acontece a mesma coisa com o outro. Quem era o limitante aqui? O limitante era o quê? 9 litros. Né? O hidrogênio que a gente achou. Então a gente tem que se basear o cálculo com isso daí. Então a gente tinha 9 litros, né? Que precisava de quanto do outro que a gente viu? Ó, 3 litros. Só que dos 3 litros, ó, no início tinha 4.
Então foi consumido 3 litros e sobrou 1 litro, né? Isso aqui formava os 4 litros iniciais. Então foi consumido 3 litros, sobrou 1 litro, foi consumido 9 litros e formou quanto? Né? Qual é a proporção aqui? A proporção vai ser o seguinte, dos 9 foi preciso 3, né? Então tá 1 para 2. Então, dobra quando vai produzir a amônia. Então, aqui teria 3 litros que foi consumido. Ali formaria o que? O dobro seria 6 litros. Então, você teria no início 9 mais 4, teria 13 litros no total no início. E acabou que no final você tem 6 litros formado com 1 litro que sobrou. Né? Então, você tem 7 litros. Então, você tinha 13 litros no início e no final você tem 6 com 1 que sobrou, você tem o que? 7 litros, certo? Então, acaba que não houve um aumento, houve uma diminuição. Então, isso aqui também não vai no processo. Após o término da reação, serão formados 8 litros de amônia. Então, a gente acabou de ver que, na verdade, foram 6 litros. Então, também está errado. Então, continuamos com a letra B. O nitrogênio está em excesso. Qual a importância de excesso e limitante? Talvez seja difícil aqui para algumas pessoas analisar numa reação química, mas se você comparar e for fazer uma analogia com coisas do dia a dia, você vai ver que é algo primordial, né? Você sempre tem algo que pode limitar uma ação ou um produto. Um exemplo simples que a gente vai usar para a simulação do FET é produzir sanduíche, né? Você tem queijo, pão, então, dependendo da quantidade de queijo, se tiver muito queijo, o sanduíche vai ser limitado porque pode ter acabado o pão. Então, sempre você vai basear o seu cálculo, ou seja, para você descobrir o que você vai ter no final, você tem que olhar para esse reagente limitante. Então, você não pode olhar para o queijo e dizer, poxa, eu tenho aqui, sei lá, 15 quilos de queijo, eu consigo fazer muito sanduíche. Consegue, se ele fosse só de queijo, né? Mas é queijo e pão. Ah, mas eu só tenho um pacote de pão, né? Daquele pão de forma. Então, você pode ter 15 quilos de queijo, mas na hora que você vai calcular quantos sanduíches quantos mistos, né? Você consegue fazer, você vai se basear não pelo queijo, mas você vai se basear por quem? Você vai se basear pelo pão, porque acabou o pão, acabou o sanduíche. Entendido? Então, eu vou já fazer também um vídeo para vocês usando a simulação do FET, tá bom? Um abraço, gente, até a próxima. Já a parte 3 de 3.